Dizem que certos encontros acontecem em segundos, mas mudam a vida inteira. E foi exatamente isso que aconteceu no dia em que Isadora, a mulher mais ocupada, mais elegante e mais inacessível da cidade grande, cruzou pela primeira vez o caminho de João Lucas, o homem simples do interior que jamais imaginou que um sorriso pudesse mudar o destino de duas vidas tão diferentes. Antes de continuar, me fale de onde você está assistindo e que horas são. Seu comentário é muito. Vamos lá. Tudo começou numa tarde nublada, com cheiro de chuva chegando, quando a rotina de Isadora desmoronou de uma forma que nem mesmo todo o dinheiro do mundo poderia impedir. Isadora dirigia sozinha pela estrada de terra do interior, tentando resolver problemas da empresa enquanto falava pelo viva-voz do carro. Ela suspirou quando a ligação caiu pela terceira vez. Comentou consigo mesma que aquela viagem tinha sido uma péssima ideia, mas ela precisava assinar um contrato importante. E o possível cliente insistiu em um encontro na fazenda dele, no meio do interior. O carro balançava nos buracos. A chuva começava a engrossar, e ela ia repetindo que só queria resolver aquilo, rápido, e voltar para sua vida organizada. O que ela não sabia é que aquela estrada estava prestes a apresentar o único acontecimento capaz de virar seu mundo de cabeça para baixo. O carro tremeu, deu um solavanco e começou a perder velocidade até parar completamente. Ela falou em voz alta que aquilo só podia ser brincadeira. Saiu do carro com o salto afundando no barro e colocou a mão na testa, tentando entender o que tinha acontecido. Quando viu o pneu totalmente destruído, ela respirou fundo e disse que aquilo era exatamente o que faltava. Tentou ligar para alguém ajudar, mas o sinal não voltava. A chuva começou a cair mais forte e ela ficou parada ao lado do carro, irritada, molhada e sem saber o que fazer. Foi nesse momento que João Lucas apareceu, caminhando com a capa de chuva jogada no ombro e segurando um guarda-chuva velho que ele tentava proteger do vento. Ele vinha voltando da cidade, depois de comprar ferramentas para cuidar da pequena propriedade, onde morava com a família. Quando avistou o carro parado e a mulher tentando se proteger da chuva, ele se aproximou devagar. Perguntou de forma calma se estava tudo bem. Isadora olhou para ele surpresa e respondeu que não estava nada bem, que o pneu tinha estourado, que o celular não funcionava e que ela estava perdida sem saber o que fazer. João Lucas sorriu com tranquilidade e disse que aquilo era fácil de resolver. Perguntou se ela tinha estepe. Ela respondeu que sim, mas que não sabia trocar e que também não queria ficar encharcada. Ele disse que podia ajudar sem problema nenhum, que não custava nada. Ela agradeceu, mas fez com um tom meio orgulhoso, como se não estivesse acostumada a precisar de alguém. Ele brincou, dizendo que todo mundo precisa de ajuda pelo menos uma vez no dia. Ela soltou um riso curto, mas pela primeira vez naquele dia sentiu o corpo relaxar. Enquanto ele mudava o pneu, Isadora ficava perto segurando o guarda-chuva. Perguntou o nome dele. Ele respondeu que se chamava João Lucas. Ela disse seu nome e ele arregalou os olhos por um instante, reconhecendo quem ela era. Mas permaneceu humilde, sem comentar nada. Ela notou isso e achou interessante, diferente, refrescante. Perguntou se ele era dali da região. João disse que sim, que nasceu e cresceu ali, e que apesar das dificuldades, não trocava aquele lugar por nada. Ela sorriu de forma sincera e comentou que achava aquilo bonito, que não conhecia muita gente tão ligada à terra assim. Ele terminou o serviço e avisou que ela já podia seguir viagem. Mas antes que ela entrasse no carro, ele perguntou se ela queria que ele fosse na frente até a estrada principal, porque a chuva estava forte e o caminho era cheio de buracos. Ela ficou surpresa com o cuidado e aceitou. Disse que não queria incomodar, mas ele garantiu que não era incômodo algum. Caminhou de volta até o próprio carro, entrou e começou a seguir devagar para guiá-la. No caminho, Isadora ficou olhando para as luzes traseiras do carro dele, sentindo algo estranho. Era como se a simples presença daquele homem transmitisse alguma coisa, que ela não lembrava a última vez que tinha sentido. Algo leve, seguro, simples, mas ao mesmo tempo forte.
E ela pensou que, por mais improvável que fosse, aquele desconhecido tinha acabado de mudar o humor dela, salvar seu dia e talvez tivesse plantado uma semente que ela ainda não conseguia entender. Quando finalmente chegaram à estrada asfaltada, ele encostou o carro e desceu. Ela também desceu, mesmo com a chuva ainda fina. João disse que dali em diante ela estaria segura. Ela agradeceu com sinceridade, agradeceu de verdade, olhando nos olhos dele. Comentou que devia alguma coisa. Ele negou e disse que ajuda não se cobra. Ela insistiu, dizendo que queria pelo menos saber como retribuir. Ele sorriu e respondeu que, se um dia ela voltasse à cidade do interior, poderia passar para tomar um café na venda da esquina, que ele estava sempre por ali. Ela riu, mas anotou mentalmente o convite. Isadora entrou no carro e fechou a porta devagar. Antes de ligar o motor, olhou pelo vidro e viu João Lucas se afastando, voltando para o carro dele, completamente tranquilo, como se não tivesse acabado de ajudar uma desconhecida milionária que jamais imaginaria encontrar naquele lugar. Ela respirou fundo e comentou para si mesma que aquele homem era diferente. E enquanto dirigia de volta à estrada principal, uma sensação inesperada tomou conta do peito, como se a vida estivesse sussurrando que aquela não seria a última vez que eles se veriam. Isadora acordou no dia seguinte ainda, pensando no encontro inesperado com João Lucas. Era estranho, porque ela nunca dava tanta atenção a um desconhecido, muito menos a alguém que ela sabia que não fazia parte do seu mundo. Mas toda vez que lembrava do sorriso tranquilo dele, da forma como ele falou com simplicidade, da gentileza verdadeira sem esperar nada em troca, algo dentro dela se mexia como se tivesse sido tocado pela primeira vez em muito tempo. Enquanto tomava café da manhã na varanda do hotel, ela olhava para a estrada e suspirava. Comentou para si mesma que precisava parar com aquilo, precisava focar no trabalho. Só que, no fundo, ela sabia que não ia ser tão simples assim. Algumas horas depois, ela decidiu terminar as reuniões que precisava fazer na pequena cidade. O cliente com quem ela tinha marcado o encontro acabou remarcando para o final da tarde. Então Isadora ficou com tempo livre. Ela caminhou pela praça central, observando as lojinhas simples, o barulho suave das conversas e a calma que era tão diferente do ritmo frenético que ela vivia. Foi aí que lembrou do que João Lucas tinha dito sobre a venda da esquina. Ela olhou para o relógio, respirou fundo e comentou, baixinho, que não custava nada dar uma passada por lá, só para ver como era. Só para confirmar que a sensação do dia anterior tinha sido real. Quando entrou na venda, o sino da porta tocou. O lugar tinha cheiro de café fresco e pão quente. Havia prateleiras de madeira, sacos de farinha empilhados, frutas em caixas e uma pequena mesa no canto com 2 cadeiras. Era acolhedor de um jeito que ela não sabia descrever. João Lucas estava atrás do balcão, conversando com um senhor mais velho. Quando ele levantou a cabeça e viu Isadora, os olhos dele brilharam com surpresa e alegria contida. Ele sorriu e disse em voz leve que não esperava vê-la ali tão cedo. Ela riu de volta e respondeu que estava na cidade. Lembrou do convite e decidiu aceitar. João falou para o senhor que voltava em um instante e chamou Isadora para se sentar. Eles se sentaram na mesa do canto. João perguntou se ela tinha dormido bem, e ela respondeu que sim, mas que ainda estava um pouco irritada com a empresa. Ele brincou dizendo que a empresa sempre tira a paz de quem trabalha demais. Ela ergueu as sobrancelhas e comentou que não trabalhava demais, que só era responsável demais. João respondeu rindo que isso era o mesmo que trabalhar demais, só com palavras diferentes. Ela riu também e admitiu que talvez ele tivesse razão. João pediu 2 xícaras de café para o ajudante da venda. Enquanto esperavam, Isadora olhava ao redor e dizia que achava aquele lugar simples, mas muito bonito. João agradeceu e comentou que aquele era o cantinho onde ele cresceu, onde ele aprendeu tudo, onde ele se sentia vivo. Ela perguntou se ele nunca pensou em sair dali para tentar algo maior. Ele balançou a cabeça e disse que não, que o interior tinha tudo o que ele precisava. Disse que gostava da rotina, do cheiro da terra depois da chuva, da forma como as pessoas se conheciam pelo nome, da honestidade das relações.
E completou dizendo que na cidade grande tudo parecia rápido demais, frio demais. Isadora sorriu e respondeu que às vezes achava o mesmo, mas dizia isso em voz baixa, porque achava que ninguém iria entender. Quando o café chegou, eles beberam devagar. Isadora perguntou o que ele fazia exatamente. João contou que ajudava na venda da família e cuidava de uma pequena propriedade com o irmão. Falou que cresceu entre plantações, trilhas e rios. Ela ouviu atenta e perguntou se ele realmente gostava daquela vida simples. Ele respondeu com firmeza que sim, porque ali ele tinha tudo o que importava: família, amigos, paz. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para a xícara, e murmurou que às vezes tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Ele perguntou o que ela queria dizer com aquilo. Ela respirou fundo e confessou que tinha dinheiro, sucesso, reconhecimento, mas às vezes sentia que estava sempre correndo atrás de alguma coisa que não sabia o que era. João olhou para ela com calma, com uma expressão que não era de julgamento, mas de compreensão. Disse que às vezes o que falta não está na vida grande, mas na vida pequena. E a conversa fluiu por muito tempo. Eles falaram sobre infância, sobre sonhos, sobre medos. Isadora contou que raramente tirava um dia de descanso, que quase nunca fazia algo só para si. João disse que isso não era vida, que ninguém deveria viver sem respirar. Ela riu e disse que respirava sim, que só era ocupada. Ele respondeu que ela podia ser ocupada sem esquecer de viver. Ela perguntou o que ele considerava viver. João pensou e disse que viver era acordar, sabendo que aquele dia tinha cor, que tinha propósito, que tinha alguém para abraçar ou algo para construir. Isadora ficou olhando para ele por alguns segundos, surpresa com a simplicidade poderosa das palavras. Depois de algum tempo, Isadora perguntou se ele sempre falava daquele jeito, tão cheio de calma e certeza. João riu e respondeu que não, que só estava falando a verdade. Ela brincou que ele parecia um filósofo do interior. Ele respondeu que, se fosse, cobraria muito mais caro pelo café. Ela gargalhou, e a risada dela fez João sorrir, como se tivesse descoberto algo novo no mundo. Isadora ficou na venda quase 2 horas, muito mais do que tinha planejado. E o mais estranho era que ela não queria ir embora. Sentia-se confortável ali, sentia-se leve de um jeito que não sentia há muito tempo. Mas o trabalho chamou. O celular vibrou com mensagens do cliente, lembrete da reunião. Ela respirou fundo e disse que precisava ir. João levantou com ela. Caminhou até a porta e disse que tinha sido muito bom conversar com ela. Ela respondeu que também achou bom, mais do que esperava. Ele perguntou se ela voltaria. Ela sorriu e disse que talvez, que não sabia, mas que tinha gostado dali. Quando ela saiu, João ficou na porta observando enquanto ela caminhava até o carro. Ela olhou para trás antes de entrar e o viu parado, com as mãos nos bolsos, sorrindo de forma tranquila. Algo dentro dela mudou nesse exato instante. Algo pequeno, quase imperceptível, mas que cresceria. Durante a tarde, enquanto tentava trabalhar, a imagem dele não saía da mente. A calma dele, a sinceridade, o café quente, a venda simples, o jeito com que ele olhava para ela como se estivesse olhando para a pessoa, e não para a empresária, não para a milionária. João Lucas tinha visto Isadora como ninguém via, e ela não sabia o que aquilo significava ainda, mas sabia que alguma coisa estava prestes a mudar. No dia seguinte, Isadora acordou com a cabeça cheia, mas pela primeira vez em muito tempo, cheia de pensamentos bons. A lembrança da venda, do café, das risadas, da conversa leve com João Lucas, tudo isso voltava como um filme, repetindo dentro dela. Ela suspirou várias vezes enquanto se arrumava para uma nova reunião, e em cada suspiro havia algo diferente, como se uma parte dela quisesse voltar para aquele canto simples do interior. A reunião terminou mais cedo do que ela imaginava, e quando percebeu, estava dirigindo sem destino certo. O carro seguia pela estrada de terra, como se tivesse vontade própria. Ela disse em voz alta que não devia fazer aquilo, mas ainda assim continuou dirigindo até avistar a pequena cidade novamente. Quando passou pela praça central, ela riu de si mesma e confessou que estava ali por causa de João Lucas.
algo que nunca imaginaria fazer por alguém. Assim que entrou na venda, João estava arrumando umas caixas de frutas. Ele levantou a cabeça e abriu um sorriso imediato. Disse com surpresa boa que não esperava que ela voltasse tão cedo. Isadora se aproximou rindo e respondeu que também não esperava voltar, mas que o cliente dela tinha adiantado a reunião. Então ela resolveu passar para dizer um oi. João brincou perguntando se ela tinha vindo só dar oi ou se tinha vindo tomar mais café. Ela respondeu que talvez os dois, mas que café nunca era demais. Eles se sentaram na mesma mesa do canto. A chuva fina batia no telhado, criando um som gostoso que deixava tudo ainda mais confortável. João perguntou como tinha sido a reunião. Isadora suspirou e respondeu que o cliente era difícil, que falava demais e concordava de menos. João riu e disse que conhecia gente assim por ali também. Ela perguntou se aquilo era comum. Ele respondeu que sim, que sempre existia alguém que falava alto e agia pouco. Ela brincou dizendo que parecia que ele estava descrevendo metade da diretoria da empresa dela. Ele caiu na risada e comentou que estava começando a achar que eles viviam em mundos mais parecidos do que pareciam. Isadora passou a mão pelo cabelo e disse que, apesar de tudo, estava gostando de como o interior fazia ela se sentir. João apoiou os braços na mesa e perguntou como exatamente o interior fazia ela se sentir. Ela pensou um pouco e respondeu: mais leve, mais presente, mais real. João sorriu e comentou que esse era o efeito do interior, que ali as coisas aconteciam devagar e as pessoas tinham tempo de sentir o que estavam vivendo. Ela questionou se ele achava que ela não sentia nada na cidade grande. Ele respondeu com cuidado, dizendo que não era isso, mas que talvez ela sentisse tanto ao mesmo tempo que não conseguia perceber nada com clareza. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de murmurar que talvez ele tivesse razão. O ajudante da venda trouxe café para eles e Isadora sorriu ao agradecer. João ficou observando por um instante e comentou que ela parecia diferente ali, mais solta, mais sorridente. Isadora ergueu as sobrancelhas e perguntou se ele achava isso mesmo. João respondeu que sim, que ela tinha chegado naquela estrada de terra toda irritada, presa num ritmo que parecia sufocar, mas ali, naquele lugar, ela parecia respirar de um jeito novo. Ela riu e disse que se alguém dissesse para ela que estaria ouvindo esse tipo de coisa de um homem como ele, no meio de uma venda no interior, ela não acreditaria. João brincou dizendo que o interior escondia uns bons surpresas. Ela riu mais uma vez e concordou. Eles ficaram conversando por muito tempo. Isadora contou que, quando criança, gostava de passar férias no sítio da avó, que amava correr pelo quintal, sujar os pés de lama, sentir o cheiro da terra molhada. João perguntou quando tinha sido a última vez que ela viveu algo assim. Ela pensou e respondeu que fazia muitos anos. Ele sugeriu que ela tentasse voltar a sentir. Ela perguntou como faria isso. Ele sorriu e disse algo que mexeu com ela. Às vezes, é só deixar a vida te levar um pouco, sem tentar controlar tudo. Isadora apoiou os cotovelos na mesa e perguntou se ele acreditava mesmo nisso. João disse que sim, porque sempre que tentava controlar demais, as coisas davam errado. Ele explicou que a plantação só crescia no tempo certo, que o rio só corria quando queria, que a vida no interior ensinava a esperar. Ela riu, dizendo que era péssima em esperar. João respondeu com um sorriso suave que ela podia aprender. Depois de um tempo, Isadora perguntou se João sempre trabalhava ali. Ele disse que sim, que era a rotina dele. Ela perguntou se ele gostava. Ele respondeu que gostava muito, porque ali ele via gente de todo tipo. Escutava histórias, trocava risadas. Isadora comentou baixinho que tinha esquecido como era conversar com alguém sem pressa. João olhou para ela com carinho e disse que pressa não combina com alma. Ela sorriu, tocada por aquelas palavras. Eles passaram horas conversando. Em certo momento, João perguntou se ela tinha planos de ficar na cidade por mais tempo. Isadora disse que a reunião final seria no dia seguinte e que provavelmente voltaria para casa depois disso. João ficou em silêncio por um instante, mas logo abriu um sorriso leve e comentou que então
eles tinham aquele dia? Ela perguntou em que sentido. Ele disse que podia mostrar para ela um pouco do lugar, se ela quisesse. Ela ficou surpresa e perguntou se ele estava convidando-a para um passeio. João respondeu que sim, mas que seria um passeio simples, nada luxuoso. Ela riu e disse que aquilo era exatamente o que ela queria. Ele levantou da mesa, pegou as chaves do carro, velho, que ficava estacionado atrás da venda, e disse para ela segui-lo. Isadora ficou animada, como se tivesse voltado a ser adolescente por alguns instantes. Antes de sair, ela comentou que estava com um pouco de medo daquele carro velho abandonar eles no meio do caminho. João riu e garantiu que aquele carro conhecia aquelas estradas melhor do que muita gente. Eles entraram no carro. Antes de dar partida, João perguntou se ela estava pronta. Isadora respondeu que sim, que estava pronta para ver algo que talvez mudasse ainda mais o dia dela. Ele ligou o motor e o carro ronronou alto. João riu e disse que aquele som era música para ele. Ela brincou, perguntando se aquilo não era barulho de algo quebrado. Ele respondeu que só se ela tivesse muito dinheiro para comprar peças novas, porque ele não tinha. Ela gargalhou alto, e o som dela deixou João sorrindo por vários segundos. O carro seguiu pelas estradas de terra, passando por campos verdes, árvores altas e pequenas casas rurais. A cada curva, Isadora comentava como tudo era bonito, como havia vida naquela simplicidade. João mostrava os lugares onde brincava na infância, onde ia pescar, onde se reunia com amigos. Ela fazia perguntas, muitas perguntas, e ele respondia com paciência e alegria. Em certo momento, ela falou que não sabia por que estava tão confortável ali. João disse que às vezes a gente só precisa estar com a pessoa certa. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo o coração acelerar do jeito que não acelerava com ninguém há anos. No fim da tarde, eles pararam perto de um mirante natural, um ponto alto da estrada onde dava para ver toda a cidadezinha e parte das montanhas ao fundo. O sol começava a descer e o céu ficava dourado. Eles desceram do carro e ficaram lado a lado, observando a paisagem. Isadora comentou que nunca tinha visto nada igual. João disse que toda vez que olhava para aquele lugar, sentia paz. Ela murmurou que sentia o mesmo. Depois de alguns segundos, Isadora olhou para ele e disse, em voz suave, que aquele dia tinha sido o mais leve que ela tinha vivido em muito tempo. João a encarou e respondeu que também tinha sido um dos dias mais bonitos da vida dele. O vento soprou devagar, como se quisesse empurrar os dois para mais perto. E por alguns segundos, eles ficaram ali, em silêncio, sentindo o coração falar mais alto do que qualquer palavra. O dia seguinte amanheceu com céu limpo, e Isadora acordou pensando no passeio do dia anterior. Ela passou a mão no rosto e murmurou que fazia muitos anos que não se sentia assim. Depois de tomar café, decidiu ir novamente até a venda. Não sabia exatamente o que diria, mas sabia que queria vê-lo. Quando entrou, João estava arrumando uns pacotes no balcão. Ele olhou para ela e sorriu, com aquele jeito que acalmava até tempestade. Como você está hoje? Perguntou ele, caminhando até a mesa do canto. Estou bem, respondeu ela com um sorriso. E você? Tô bem também, disse ele, puxando a cadeira para ela. Achei que não ia te ver tão cedo. Eu também achei que não viria, comentou ela rindo. Mas parece que tô começando a gostar desse lugar. É fácil gostar daqui, respondeu ele. Aqui tudo respira devagar. Ela sorriu e ele percebeu. Sentaram-se. Quer um café? Perguntou João. Quero sim, respondeu Isadora. Hoje eu realmente preciso. Deu tudo certo na sua reunião? Perguntou ele curioso. Não muito, respondeu ela suspirando. O cliente pediu mais alterações de novo. Isso é bom ou ruim? Perguntou ele, deixando o café na mesa. É cansativo, respondeu ela. Às vezes parece que nunca é suficiente. Às vezes você é que coloca responsabilidade demais em cima de você, comentou João. Talvez, respondeu ela, mexendo na xícara. Mas é difícil mudar isso. Nada é tão difícil quanto você pensa, disse ele sorrindo. Ela sorriu de volta e respirou fundo. Você parece ver as coisas de um jeito muito simples, disse ela. Talvez eu veja, respondeu ele.
Mas isso não significa que é fácil. Você já quis algo grande? Perguntou Isadora. Algo como minha vida? Eu já quis, respondeu João, mas depois descobri que o grande para mim era aqui. E o grande para mim é lá, respondeu ela. Talvez, disse ele. Mas você fala de lá como se nunca estivesse totalmente lá. Do que você está falando? Perguntou ela surpresa. Você fala da cidade grande como quem mora, mas como quem não pertence, explicou ele. Você acha mesmo isso? Perguntou Isadora, inclinando a cabeça. Acho, respondeu ele. Você só não percebe. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Você presta atenção demais nas pessoas, não presta? Perguntou ela. Eu presto, respondeu ele. Porque é assim que eu entendo o mundo. Eles riram levemente. Havia algo diferente ali, algo que nenhum dos dois queria nomear. João a observou por alguns segundos. Você tá com a cabeça longe, disse ele. Eu tô, respondeu ela. Por quê? Perguntou ele. Porque eu não sei explicar, respondeu ela, desviando o olhar. Tenta, pediu ele. Talvez seja porque eu gosto de estar aqui, disse ela com sinceridade. Aqui comigo? Perguntou ele com tom suave. Talvez, respondeu ela, olhando diretamente para ele. Ele sorriu, um sorriso que dizia muito sem dizer nada. Quer fazer outra coisa hoje? Perguntou João. O que você tem em mente? Perguntou ela. Podemos ir até o rio, respondeu ele. É um lugar bonito. Eu topo, respondeu ela. Me mostra mais um pedaço do seu mundo. João se levantou e pegou a chave do carro. Tem certeza que quer andar naquele carro de novo? Perguntou ele rindo. Tenho sim, respondeu ela. Acho que ele combina com esse lugar. Combina ou você tá com pena dele? Perguntou ele brincando. Pena nenhuma, respondeu ela. Só acho que ele mostra quem você é. E quem sou eu? Perguntou João curioso. Alguém real, respondeu Isadora. E isso é raro. Eles saíram da venda e caminharam até o carro. Quando entraram, João a observou novamente. Pronta? Perguntou ele. Tô, respondeu ela. Pode ir. O carro seguiu pela estrada. As árvores balançavam com o vento e o cheiro de mato invadia o ar. O que você mais gosta no interior? Perguntou ela. Gosto da paz, respondeu ele. Gosto do silêncio que fala. Silêncio que fala? Perguntou ela rindo. É, explicou ele. O silêncio daqui te obriga a olhar para dentro. E você acha que eu preciso olhar para dentro? Perguntou ela. Acho, respondeu ele, mas sem pressa. Eles continuaram conversando. Você sempre fala como se me conhecesse, comentou ela. Eu só observo o que você deixa aparecer, respondeu ele. E o que eu deixo aparecer? Perguntou Isadora. Uma mulher que carrega muita coisa sozinha, respondeu ele. E isso é bom ou ruim? Perguntou ela. É forte, respondeu João, mas cansa. Cansa muito, respondeu Isadora baixinho. Quando chegaram ao rio, o som da água correndo os envolveu. Aqui é lindo, disse ela encantada. Eu sabia que você ia gostar, disse ele sorrindo. Por que sabia? Perguntou ela. Porque você precisa de um lugar que te lembre que existe vida fora da pressão, respondeu ele. Eu nem sei o que dizer, murmurou ela. Não diz nada, respondeu ele. Só sente. Eles caminharam até uma pedra perto da água e se sentaram. Você acha que duas pessoas tão diferentes podem se entender? Perguntou Isadora. Acho que podem, respondeu João. Se quiserem de verdade. E você acha que a gente se entende? Perguntou ela. Acho que sim, respondeu ele sem hesitar. Ela sorriu e perguntou. Por quê? Porque quando você fala comigo, você fala como Isadora. Não como a milionária, disse ele. E você fala comigo como João, disse ela. E isso é ruim? Perguntou ele. É perfeito, respondeu ela. O silêncio ficou suave entre eles, desse silêncio que realmente fala. Se quiser, continuo com a parte 5 ainda mais longa, com mais conversas profundas, mais aproximação e mais emoção. O final da tarde trouxe um vento leve que soprava entre as árvores do rio. A luz começava a ficar dourada, refletindo na água tranquila. Isadora se ajeitou na pedra onde estava sentada e observou João, que mexia em um pequeno galho, distraído. Ele parecia parte daquele cenário, como se o lugar tivesse sido feito para ele. Você gosta muito daqui, né? Perguntou ela, olhando para ele. Gosto, respondeu João, levantando os olhos para ela. Aqui eu me sinto inteiro. Inteiro? Repetiu ela curiosa. É, disse ele. Tem lugar que a gente só existe, mas não vive. Aqui eu vivo.
Isadora ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a frase. E na cidade grande, você não se sentiria inteiro? Perguntou ela. Acho que não, respondeu João. Lá tudo é rápido demais. Parece que o mundo te empurra. E aqui o mundo faz o quê? Perguntou ela. Aqui o mundo espera, disse ele sorrindo. Ela riu levemente. Você fala umas coisas que eu não sei explicar, comentou ela. Coisas estranhas? Perguntou ele brincando. Coisas que fazem sentido, respondeu ela. Isso é mais raro do que você imagina. João respirou fundo e a observou por alguns segundos. Posso te perguntar uma coisa? Perguntou ele. Pode, respondeu ela. Você é feliz lá? Perguntou João com a voz calma. Feliz? Repetiu ela como se testasse a palavra. É, respondeu ele. Feliz de verdade. Isadora olhou para o rio antes de responder. Eu sou realizada, disse ela. Mas feliz? Eu não sei. Por que não sabe? Perguntou ele. Porque eu nunca parei para pensar nisso de verdade, respondeu ela. E o que você sente agora? Perguntou João. Agora? Repetiu ela, olhando diretamente para ele. É, disse ele. Aqui, comigo. Eu sinto paz, respondeu ela sem desviar os olhos. João baixou o olhar por um instante, como se aquela resposta tivesse tocado algum lugar fundo dentro dele. Você sempre fala a verdade assim? Perguntou ele. Com você eu falo, respondeu ela. Por quê? Perguntou ele com um sorriso suave. Porque você não me julga, respondeu ela. E porque eu sinto que você entende. Ele sorriu de um jeito que deixava o coração dela inquieto. Você também entende muita coisa, disse João. Eu? Perguntou ela rindo. Eu só trabalho demais, mas enxerga demais também, respondeu ele. Ela inclinou a cabeça. O que eu enxergo? Perguntou ela. A vida, disse João, mesmo quando acha que não enxerga. Isso foi bonito, comentou ela. Foi a verdade, respondeu ele. O vento soprou um pouco mais forte e ela abraçou os braços por cima do corpo. João percebeu. Tá com frio? Perguntou ele. Um pouco, respondeu ela. Vamos voltar para a venda, disse ele. A noite aqui esfria rápido. Podemos ir, respondeu ela. Mas eu gostei daqui. A gente pode voltar outro dia, disse ele sorrindo. Outro dia? Perguntou ela com um tom brincalhão. Se você quiser, respondeu ele. Eu quero, disse ela sem hesitar. Eles começaram a caminhar de volta para o carro. O céu já estava com tons laranja e Isadora olhava para tudo como se quisesse guardar cada detalhe. João abriu a porta para ela. Obrigada, disse ela sorrindo. De nada, respondeu ele entrando no volante. Quando o carro começou a rodar pela estrada, Isadora o observava discretamente. Por que você está me olhando assim? Perguntou ele rindo. Porque eu estou pensando, respondeu ela. Pensando o quê? Perguntou ele curioso. Pensando como alguém tão simples consegue mexer tanto comigo, respondeu ela. João ficou em silêncio por alguns segundos, surpreso. Você está falando sério? Perguntou ele. Tô, respondeu ela. Eu não sei nem o que dizer, murmurou ele. Não precisa dizer nada, comentou ela. Mas eu quero, disse ele, respirando fundo. Então diz, pediu ela. Você também mexe comigo, disse João, finalmente olhando para ela. O carro seguiu em silêncio por alguns segundos. Mas não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio cheio, vivo, quente. Quando chegaram perto da cidade, Isadora sorriu. Posso te perguntar uma coisa agora? Disse ela. Pode, respondeu ele. Você sempre foi assim. Calmo, tranquilo. Quase sempre, respondeu ele. E quando não foi? Perguntou ela. Quando alguém mexe comigo, disse ele, olhando fixo para a frente. Eu mexo? Perguntou ela baixinho. Muito, respondeu ele. Isadora encostou a cabeça no banco, como se precisasse respirar fundo depois de ouvir aquilo. Quando o carro parou em frente à venda, ela ficou alguns segundos sem abrir a porta. Obrigada por hoje, disse ela. Eu que agradeço, respondeu ele. Eu gostei muito, comentou ela. Eu também, disse João. Muito mesmo. Ela abriu a porta devagar. Amanhã você vai embora, né? Perguntou ele com um tom que escondia algo. Talvez, respondeu ela. Depende do cliente. Depende ou você não quer ir? Perguntou ele com cuidado. Ela respirou fundo. Eu não sei, respondeu ela. Tudo bem não saber, disse João. Ela sorriu. Até amanhã, João, disse Isadora. Até amanhã, Isadora, respondeu ele. Ela começou a caminhar, mas olhou para trás no último instante. Boa noite, disse ela. Boa noite.
respondeu ele com um sorriso que ficaria na memória dela por muito tempo. A manhã seguinte chegou com um silêncio calmo. Aquele tipo de silêncio que parece guardar alguma coisa importante. João Lucas acordou cedo, já pensando em Isadora. Ele ficou alguns segundos sentado na cama, respirando fundo, tentando entender por que o coração dele estava batendo daquele jeito. Mas no fundo, ele já sabia. Enquanto ele preparava o café simples sobre o fogão, ele sussurrou para si mesmo que precisava vê-la de novo. Isadora também acordou diferente naquele dia. Ela segurou o celular algumas vezes, abriu e fechou a tela, pensou em mandar mensagem, pensou em não mandar, e no fim, respirou fundo e deixou o destino fazer o resto. Mesmo assim, parecia que, a cada minuto que passava, a vontade de encontrar João ficava mais forte. Quando o sol já estava alto, João decidiu passar na casa dela. Ele caminhou até o portão, respirou fundo e bateu palmas. Isadora apareceu alguns segundos depois, segurando uma xícara de café. "Bom dia, João", disse Isadora com um sorriso leve. "Bom dia", respondeu ele, tentando disfarçar a alegria que subiu dentro dele só de ver o sorriso dela. "Eu passei aqui para saber como você está hoje." "Estou melhor", falou ela, aproximando-se um pouco. "E você?" "Eu estou tentando ficar bem também", disse ele com um sorriso meio tímido. "Acho que ver você ajuda." Isadora riu fraco, baixando um pouco o olhar. "Você fala desse jeito e complica tudo para mim", disse ela com a voz baixa. "Por quê?" perguntou ele. "Porque eu não vim para cá para me envolver com ninguém", respondeu ela. "Eu só queria paz, João. Eu só queria ficar longe de tudo por uns dias." "E acha que eu estraguei a paz?" perguntou ele meio preocupado. "Não", respondeu ela, olhando direto nos olhos dele. "Você bagunçou de um jeito bom. E isso me assusta mais do que se fosse ruim." João deu um passo mais perto. "Eu não quero te assustar", disse ele. "Eu sei", falou ela. Os dois ficaram alguns segundos em silêncio, mas um silêncio cheio de coisa não dita. João respirou fundo e tentou aliviar o clima. "Você já tomou café?" perguntou ele. "Ainda não", respondeu ela. "Só fiz esse aqui." "Então, quer ir lá em casa?" perguntou ele. "Eu fiz café cedo. Não é nada chique, mas é feito com carinho." Isadora sorriu. "Carinho às vezes é exatamente o que eu preciso", disse ela. Eles seguiram juntos até a casa simples de João. Ele abriu a porta, meio envergonhado. "Desculpa a bagunça", comentou ele. "Aqui não tá bagunçado", respondeu ela entrando. "Aqui parece um lugar onde alguém vive de verdade." Enquanto ele serviu o café, Isadora olhava cada detalhe. Fotos antigas, ferramentas, lembranças de uma vida simples. "Você viveu tudo isso aqui?" perguntou ela. "Vivi", respondeu ele, colocando a xícara na mesa. "Sempre foi tudo muito simples. Mas tem coisa que a simplicidade não resolve." "Como o quê?" perguntou ela. "Como a solidão", disse ele. "Tem hora que pesa." Ela se aproximou devagar. "Eu também sei o que é isso", comentou ela. "Sabe, todo mundo acha que eu tenho uma vida perfeita porque sou milionária, mas ninguém vê o que eu perdi para ter tudo isso. Tempo, calma, relacionamentos. Eu vivo cercada de gente, e mesmo assim eu me sinto sozinha." João sentou na cadeira e olhou para ela com aquele jeito tranquilo, como se estivesse ouvindo com o coração. "Mas agora você não está sozinha", disse ele. Ela sorriu. "E você também não", disse ela. Os dois começaram a conversar sobre tudo e sobre nada, do tipo de conversa que parece comum, mas que vai construindo um laço sem que ninguém perceba. "O que você mais gostava na sua infância?" perguntou ela. "Pescar com meu avô", respondeu ele. "Ele dizia que o rio só conversa com quem escuta direito." "E você escutava?" perguntou ela. "Tentava", disse ele sorrindo. "E você, o que você gostava?" perguntou João. "Eu gostava de dançar na sala", respondeu ela. "Minha mãe colocava música e me girava até eu ficar tonta." João riu baixo. "Queria ter visto isso", falou ele. "Talvez você veja algum dia", disse ela. Eles voltaram a se olhar por alguns segundos. E parecia que alguma coisa sempre puxava um para o outro. A tensão boa aumentava a cada minuto, até que Isadora respirou fundo. "João, posso te perguntar uma coisa?" disse ela. "Pode", respondeu ele. "Você tem medo de mim?" perguntou ela. "Medo?" perguntou ele sem entender. "Medo de quê?"
Medo do que eu sou, do meu mundo, da minha vida, disse ela. Não, respondeu ele. Eu só tenho medo de te perder antes mesmo de te ter. Ela ficou quieta por alguns segundos, claramente tocada pelo que ouviu. Você fala umas coisas que eu não sei lidar, comentou ela. Desculpa, respondeu ele. Não, eu gosto, disse ela. Os dois continuaram conversando, rindo, dividindo histórias por horas. Como se o tempo tivesse desacelerado só para eles. Até que, já no fim da tarde, Isadora suspirou fundo. Eu preciso ir, disse ela. Já? Perguntou ele. Tenho umas coisas para resolver ainda hoje, respondeu ela. Mas eu volto. Promete? Perguntou ele. Prometo, disse ela. Antes de sair, Isadora se aproximou dele devagar. Ela colocou a mão no ombro dele e olhou nos olhos dele bem de perto. Obrigada por hoje, disse ela. Eu que agradeço, respondeu ele. Ela saiu com um sorriso leve e João ficou parado, olhando a porta se fechar, sentindo que algo dentro dele tinha mudado de vez. E naquele momento, mesmo sem dizer em voz alta, os dois já sabiam que estavam caminhando para algo que nenhum dos dois tinha planejado, mas que os dois já desejavam profundamente. Os dias seguintes passaram de um jeito diferente. Isadora vinha todos os dias, às vezes pela manhã, às vezes no fim da tarde. E João sempre esperava, sem nunca perguntar nada, mas sempre com aquele brilho nos olhos quando via a figura dela se aproximando, pelo caminho de terra. E ela sempre sorria quando o encontrava, como se o mundo todo ficasse mais leve só por estar ali. Naquela manhã, Isadora chegou mais cedo que o habitual. João estava cortando madeira quando ouviu a voz dela. Bom dia, João, disse ela. Bom dia, Isa, respondeu ele com um sorriso. Veio cedo hoje. Vim porque preciso te contar uma coisa, falou ela, olhando para ele com um ar sério que deixou o coração dele inquieto. O que houve? Perguntou ele, largando o machado ao lado. Eu recebi uma ligação ontem, respondeu ela. Vou ter que voltar para a cidade grande. Assuntos da empresa. Coisa séria. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Quando? Perguntou ele com a voz baixa. Hoje à noite, disse ela. João respirou fundo, como se estivesse tentando controlar algo dentro dele. Entendi, falou ele. Você não vai dizer nada? Perguntou ela. O que você quer que eu diga? Respondeu ele. Eu não posso pedir para você ficar. Seria egoísmo. Ela deu um passo mais perto. E se eu quisesse que você pedisse? Perguntou ela. João levantou o olhar. Isa, eu não quero ser o motivo de você largar a vida que você construiu, falou ele. E você acha que eu estou vivendo de verdade lá? Perguntou ela. Ele hesitou. Eu só não quero te machucar, disse ele. Ela respirou fundo e se aproximou mais ainda, ficando frente a frente com ele. Eu já estou machucada faz tempo, João, disse ela. E você é a primeira coisa boa que apareceu na minha vida em anos. João suspirou. E você é a melhor coisa que já aconteceu comigo, disse ele. Então, por que você não fala nada? Perguntou ela com a voz trêmula. Porque eu tenho medo, respondeu ele. Medo de quê? Perguntou ela. De não ser suficiente para você, disse ele. Isadora franziu o senho. João Lucas, disse ela firme, eu não quero alguém perfeito. Eu quero alguém verdadeiro. E eu encontrei isso em você. Ele ficou em silêncio, claramente afetado pelas palavras dela. Ela continuou. Eu não estou pedindo para você vir comigo agora, disse ela. Eu só quero saber se você me quer na sua vida, mesmo com toda a bagunça que eu sou. Ele deu um passo para ela. Eu quero, respondeu ele. Ela sorriu de um jeito emocionado. Então diz isso para mim, pediu ela. Ele tocou o rosto dela com delicadeza. Eu quero você na minha vida, Isa, disse ele. Quero você aqui, no meu mundo simples, e quero ir no seu mundo complicado também. Quero tudo que for com você. Ela sorriu e deixou as lágrimas caírem. Eu precisava ouvir isso, disse ela. Eu precisava tanto. Eles ficaram ali, abraçados por longos segundos, como se o tempo tivesse parado. Até que ela se afastou devagar. Eu tenho uma ideia, disse ela. Que ideia? Perguntou ele. Eu preciso ir, é fato. Tenho que resolver o que deixei pendente. Mas eu quero voltar. E quando eu voltar, eu quero construir alguma coisa com você. De verdade.
João olhou para ela por alguns segundos. Você vai voltar mesmo? Perguntou ele. Vou, respondeu ela. Mas preciso saber se você vai estar aqui quando eu voltar. Ele tocou a mão dela. Eu vou estar, disse ele. Ela sorriu. Então me espera? Perguntou ela. Eu espero, respondeu ele. Mais tarde naquele dia, Isadora arrumou as malas. João a ajudou a colocar tudo na caminhonete. Quando ela estava prestes a entrar, segurou a mão dele. Posso te falar uma coisa antes de ir? Perguntou ela. Claro, disse ele. Eu nunca me senti tão em casa quanto me senti perto de você. Falou ela. Ele sorriu. Então volta para casa, respondeu ele. Ela riu, secou uma lágrima e entrou no carro. Até logo, João, disse ela. Até logo, Isa, respondeu ele. João ficou olhando o carro se afastar pela estrada de terra, levantando poeira. Ele colocou as mãos nos bolsos e respirou fundo. Sim, doía vê-la partir, mas pela primeira vez ele sabia que ela voltaria. 2 meses se passaram. João continuou sua vida trabalhando, cuidando da casa, do sítio, mas sempre com o coração esperando. Ele não sabia quando ela viria, nem em que dia, nem em que hora. Ele só sabia que ela viria. Isso era suficiente para manter a esperança acesa. Até que, em um fim de tarde, enquanto ele regava as plantas do quintal, ouviu o som de um motor se aproximando. Ele virou devagar, sem acreditar no que estava vendo. A caminhonete prateada estacionou bem ali, na frente da casa. A porta se abriu. Isadora desceu, usando um vestido simples, o cabelo solto e um sorriso que iluminava tudo. Voltei, disse ela. João não conseguiu falar nada por alguns segundos. Ele só caminhou até ela, parou bem na frente e perguntou. Voltou para ficar? Perguntou ele. Voltei para você, respondeu ela. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos, e ela tocou no peito dele como se estivesse reencontrando algo que nunca deveria ter deixado. Eu senti sua falta todos os dias, disse ela. Eu também, respondeu ele. E ali, naquela estrada simples, no fim de tarde dourado, eles se abraçaram com força, como quem finalmente encontra o que sempre procurou. E foi ali, naquele instante, que a história dos dois deixou de ser apenas um encontro, improvável, e virou um amor verdadeiro. Um amor que não se intimidou com diferenças, nem com distâncias, nem com o medo. Um amor que nasceu por acaso, mas que ficou porque era destino. Você gostou dessa história? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito. Até a próxima!